O São Francisco é um dos poucos rios perenes no sertão. Por isso, o desvio de sua vazão é debatido desde a época do Império. Quase tão antiga quanto a discussão sobre o leito, que concentra 63% da oferta hídrica do Nordeste, é a presença de comunidades quilombolas nestes locais. Em Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, as margens do Velho Chico são ocupadas por esta população há 200 anos. Mas a construção de 2 novas hidrelétricas ameaça essa história. Vamos entender como lideranças locais têm se mobilizado com o objetivo de evitar a retirada dos moradores e os desequilíbrios ambientais, na segunda reportagem da série Veredas do Velho Chico. Da Serra da Canastra, corre água para beber. O Rio de São Francisco, dá prazer a gente ver. As águas de São Francisco, ela não para de correr. É como o sangue nas veias que ajuda a gente a viver. Manuel sempre viveu às margens do rio. Trabalhou a vida inteira como agricultor na comunidade quilombola Inhanhum, localizada no município de Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco. Seus versos retratam uma relação de afeto com a principal fonte de vida da região, as águas do Velho Chico. A maior riqueza do sertão é o Rio de São Francisco, né? Como foi aqui na poesia, né? Na comunidade Cupira, vizinha a Inhanhum, o canto em coro celebra o dia a dia dos moradores. As crianças acompanham a encenação das mulheres e aprendem desde cedo a importância do rio para a sobrevivência da cultura quilombola. Os povos originários conheciam esse rio como Rio-Mar, Grande Rio ou Opará. É o rio que unia essas populações porque garantia a vida das populações, seja através do peixe, dando o peixe a essas populações, seja através das suas vazantes férteis que eram cultivadas. Então, esse é o rio da integração dessas populações, da geração de fartura para essas populações. A terra a gente cultiva ela em termos de a gente ara, quando a gente tem a condição, planta mandioca, feijão, e disso a gente sobrevive. Na minha opinião, o rio é tudo. O rio aqui pra gente é tudo, né? Porque a gente sem a água não tem nada, né? Sem a água a gente está praticamente morto. A pesca também é comum entre os habitantes dessa região, mas Francisco lamenta a falta de peixes antes abundantes no rio. Hoje a gente vai e quando traz o menos para um almoçar é uma sorte dada por Deus. Né? Porque eu digo que o peixe feio foi acabar mesmo, porque ele não se encontra não. É difícil. Segundo Cícero, com a construção das barragens de Sobradinho e Itaparica, a relação das populações ribeirinhas com o rio foi profundamente alterada. Os peixes de Piracema, que precisam de 500 metros de água nova para subir e desovar, não fazem mais isso. Então esse lago aqui, essa parte do rio, praticamente não existe mais peixes nativos do São Francisco. A possível construção de 2 novas barragens na região onde vivem as comunidades quilombolas está causando receio. Os projetos das hidrelétricas de Riacho Seco e Pedra Branca estão em fase de licença prévia no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Na opinião dessa especialista, a construção de novas barragens no Velho Chico deve ser repensada. Você está no semiárido, numa região que já tem dificuldades para sobrevivência da população naquele espaço, com falta de políticas públicas, e quando a política pública aparece, ela aparece para dificultar ainda mais a permanência, a sobrevivência de comunidades muito tradicionais, muito antigas, né? Da população ribeirinha, quilombola, indígena, que está localizada nessa região. Para falar sobre o impacto das barragens de Riacho Seco e Pedra Branca sobre a vida dessa população, eu converso agora com a Fernanda Rodrigues, coordenadora do movimento dos atingidos por barragens no Vale do Rio São Francisco. Para nós, os principais impactos, eles são os materiais, mas também os imateriais. São a questão cultural, a relação que existe entre os povos que estão nessa região, que serão afetados. Nós estamos numa região que nós temos em torno de 15 comunidades quilombolas. O impacto material seria toda a perda que a gente vai ter de toda uma região que a gente tem rica. A gente está à margem do Rio São Francisco, a gente tem acesso ao rio, à água, que é o maior bem que a gente tem, tanto para o consumo humano, como para a produção dos nossos alimentos, para a subsistência e para a melhoria da nossa renda, e que a gente perderia tudo isso. Porque realmente você sair de sua casa, do seu ambiente, onde você sempre viveu, foi criado desde a infância, isso realmente
cria um desgaste muito grande para uma população, criar novas raízes, novos costumes. A prefeitura hoje, então, seria contra a construção dessa hidrelétrica? Olha, assim, eu não diria a palavra contra, mas a gente sabe o quão negativo pode ser para uma população uma construção de barragem desse tipo. Juntas, as usinas de Riacho Seco e Pedra Branca terão a capacidade de produzir até 600 megawatts. Mas, para a Flávia, é possível produzir essa mesma quantidade de energia em hidrelétricas já instaladas no Rio. Então, para produzir energia nova, que se diz que o país precisa de mais energia, nova energia, então você poderia produzir esse mesmo potencial, essa mesma quantidade de megawatts instalados com repotencialização das usinas que já existem no submédio São Francisco. Moradora de Inhanhum, Maria das Dores duvida que as barragens trarão algum benefício para os ribeirinhos. Gente que não entende, gente que vem lá de fora, que o lugar não diz. Uma barragem é bom, porque vai trazer trabalho para seu marido. Será que uma barragem vem para dar vida? Não. Ele vem para destruir a nossa comunidade. O mesmo temor de Maria foi vivido por Evilásio. Na década de 1980, ele e sua família tiveram que abandonar tudo por causa do alagamento provocado pela barragem de Itaparica. Na época, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESP, construiu casas, escolas e entregou terrenos para a agropecuária. Essas terras ficam numa região seca, a mais de 30 quilômetros do Velho Chico, e precisam ser constantemente irrigadas com a água do rio. Não é bom, mas a gente está trabalhando, a gente vamos trabalhando. O importante é que o governo assuma o compromisso dele para poder produzir, para ter produção. Enquanto as obras das novas hidrelétricas não saem do papel, seu Manuel relembra a relação ancestral de seu povo com as águas do Velho Chico. O maior problema é sério, né? As pessoas que convivem aqui há mais de 200 anos, né? Começando de avô, bisavô, tataravô, filho, né? Neto, para se deslocar para outra região vai ser o maior problema da vida, né? Vai ser a maior tristeza. A gente faz mais um breve intervalo e volta já. Por causa dos atrasos nas obras de transposição do rio, os sertanejos se dividem entre a dúvida e o desejo de ter as águas do São Francisco correndo nas torneiras.